Boa noite, eu sou a Daniele Perdigão, graduada em enfermagem pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos e estarei com vocês todas as terças-feiras às 19 horas na TV Alegria. Hoje nós falaremos sobre anestesia. Bom, a anestesia é uma prática fundamental na medicina e permite que procedimentos cirúrgicos e diagnósticos sejam realizados sem causar dor ao paciente. Ela age bloqueando a sensação de dor, alternando o estado de consciência ou até mesmo induzindo o sono, conforme a necessidade do paciente. Embora seja uma técnica segura e amplamente utilizada, muitas pessoas sentem medo da anestesia devido ao desconhecimento sobre o processo ou até mesmo receio dos seus efeitos. No entanto, os benefícios são imensos, uma vez que além de possibilitar cirurgia sem sofrimento, a anestesia também contribui para uma recuperação mais tranquila e segura. A anestesia é necessária, uma vez que sem ela, muitas intervenções médicas seriam impossíveis de serem realizadas de forma eficaz e sem causar traumas físicos e psicológicos. Graças aos avanços tecnológicos, os riscos estão cada vez mais controlados e a prática tem se tornado cada vez mais segura. O seu papel vai além de aliviar a dor, ela também permite que a medicina avance e que os pacientes possam receber tratamentos vitais sem o temor de sofrer aquele processo doloroso. E para falarmos sobre esse tema, nós recebemos o doutor anestesiologista Antônio Carlos Ribeiro, médico anestesiologista, diretor da fiscalização do Conselho Regional de Medicina de Goiás, o CREMEGO, e sócio da equipe de anestesia. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo. E eu vou começando, né, doutor Antônio? Vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que a anestesia ela desperta tanto receio nas pessoas? É por falta de conhecimento, né? Por medo, algumas histórias antigas que criaram, o pessoal sempre mantém esse medo do desconhecido. É mais medo do desconhecido. Medo de dormir e não acordar mais? Essa é uma das grandes coisas que acontece, o medo de dormir e não acordar mais. Mas o médico anestesista está lá para fazer a pessoa dormir e acordar. Que ótimo. Bom, então agora que você já deu essa pequena introdução, eu vou pedir para que você explique de uma forma bem didática, né, para que os nossos telespectadores consigam entender os principais tipos de anestesia e em quais situações cada uma anestesia é realizada. É muito comum as anestesias para procedimentos diagnósticos, as sedações, né, que fazem exames como tomografias, ressonâncias, colonoscopias, endoscopias e citoscopias, alguns exames ginecológicos também das mulheres. E temos a anestesia geral, que é feita via venosa ou inalatória, o cheirinho das crianças, né? E também é feito bloqueios regionais, de cada localização de nervos periféricos no corpo ou na coluna também, que, né, tanto no espaço peridural quanto no espaço buaracnoideu. Então, se a gente pudesse dividir, né, as anestesias no paciente, tem a sedação, tem o bloqueio, né, que vai bloquear alguma parte do corpo, tem a geral, que é a venosa, como você falou, que, né, o paciente perde totalmente, né, ele dorme mesmo. Então seriam essas as principais. Todas elas feitas pelo médico anestesiologista, correto? Isso, basicamente de forma didática a gente pode resumir assim, mas tem inúmeros outros procedimentos anestésicos que são inclusos também nisso daí, que são coisas mais detalhadas e mais complexas que a gente determinaria muito tempo e não elucidaria tão bem. Maravilha. Bom, e existe algum tipo de orientação ou preparo que o paciente tem que realizar ou receber antes do procedimento para diminuir o medo e essa ansiedade que ele tem desse processo de anestesia? O principal seria uma consulta pré-anestésica que a gente avalia e orienta a pessoa em relação ao procedimento anestésico, como será realizado, por essa diminuição do medo que ele tem em relação ao desconhecido, já será de grande valia só a consulta pré-anestésica. Temos maneiras de utilizarmos medicamentos ansiolíticos também anterior aos procedimentos, mas tem casos selecionados, aí tem que ter avaliação pré-anestésica do médico anestesiologista. Então é importante, doutor, enfatizar que aqueles pacientes que tomam medicamentos controlados, contínuos, para doenças crônicas, incluindo doenças
ansiedade, depressão, que não suspenda esses remédios, né, só com a orientação durante a consulta pré-anestésica, ele vai dizer lá até quanto tempo pode tomar, porque tem a questão do jejum também, né, que nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Porque tem gente que, por exemplo, vai operar, para de tomar, vai fazer qualquer cirurgia, para de tomar o remédio da pressão 2 dias antes, 3 dias antes, né, isso pode influenciar no processo da anestesia, né? Tem vários medicamentos, cada medicamento tem uma data de suspensão, e tem uns medicamentos que não precisam ser suspendidos e não devem ser suspendidos para procedimentos tanto anestésicos e procedimentos anestésicos e cirúrgicos, né? Alguns medicamentos, tem medicamentos de 21 dias, uma semana, 7 dias, medicamento de 2 dias, né? Isso seria muito bem avaliado numa consulta pré-anestésica, né? Para a suspensão desses medicamentos, o jejum é sempre necessário e interessante para as pessoas devido ao risco de broncoaspiração. Maravilha. E existe o risco da pessoa acordar durante a cirurgia, doutor? Muitas anestésias são feitas de forma contínua, né? A gente vai fazendo a manutenção do medicamento de forma contínua. A interrupção desse medicamento pode gerar despertar. Algumas cirurgias tem o paciente que fica dormindo, com os estímulos de dor muito pequenos, às vezes, se tiver algum estímulo maior, a pessoa pode ter um despertar, mas isso não é comum, é uma coisa rara. E o despertar, geralmente, às vezes não é um despertar da consciência, às vezes a pessoa superficializa na anestesia e o médico anestesista prontamente faz o medicamento para aprofundar a anestesia, para não ter esses reflexos. Maravilha. E é uma coisa que assim, a gente sempre ouve muito, né? Às vezes o paciente fala, a anestesia geral, ela é mais perigosa que a raquianestesia, por exemplo, ou que a peridural, ou que a sedação? Não, a anestesia geral é a anestesia mais segura, né? Com menores índices de problemas de todas as anestesias. Mas ela tem as indicações dela, como os outros bloqueios, tanto no neuroeixo, que é a raquia peridural, e os outros bloqueios periféricos também têm as suas indicações, né? Tanto no tratamento anestésico, cirúrgico, quanto para tratamento de dor pós-operatória, né? Imediata. Entendi. Então, por exemplo, pessoas alérgicas, elas podem correr mais risco durante um procedimento anestésico? As alergias precisam ser avaliadas prévia na consulta pré-anestésica e caso a pessoa tenha alergias muito severas, pode ser fazer um tratamento medicamentoso pré-cirúrgico, pré-operatório, para a redução desses níveis de descarga alérgica durante o procedimento. Então, pode ser feito o tratamento antes, pode ser feito o tratamento prévio, né, em cirurgias de emergência, né? E o fato do paciente avisar as alergias dele ao médico anestesista, ele vai utilizar medicamentos que são menos alergênicos nesses casos para esse tipo de paciente. Maravilha. E, por exemplo, existem pessoas também que têm muito medo de sequela, de dar algo errado assim durante o procedimento de anestesia. Existe esse risco da anestesia deixar sequelas a curto ou a longo prazo? Não, não tem esse risco, né? Os riscos das pessoas que têm sequelas em procedimentos anestésicos cirúrgicos geralmente são condicionadas às patologias e às doenças prévias que ele tem, que podem desencadear isso. Não é um ato da anestesia, geralmente, que desencadeia essas sequelas posterior ao procedimento. Entendi. E quem tem problema cardíaco ou respiratório, corre mais risco durante o procedimento anestésico? Todos os riscos são balanceados, né? A gente usa um critério de risco para pacientes que têm problemas cardiológicos ou neurológicos graves, né? E isso daí a gente usa os medicamentos próprios para os pacientes que são cardiopatas ou neuropatas, né? Mas a gente evita assim, alguns certos tipos de procedimento, por isso que a gente tem que avaliar o risco e benefício do procedimento que ele vai ser submetido. Entendi. E a anestesia local, doutor? O senhor falou anteriormente que para as anestesias é necessário um tempo, né? Cada tipo de anestesia, um tempo mínimo de jejum. Para anestesia local, precisa ter o jejum? Olha, para um pequeno procedimento local, de infiltração local e cirurgia, pode ser feito sem o jejum, sem acompanhamento do médico anestesista também. Se você aumentar a quantidade de remédio de infiltração
local. Aí precisa do médico anestesista acompanhar e esses procedimentos todos são em jejum. Entendi. E essa situação do jejum que o senhor colocou, o maior risco do paciente não estar em jejum, o senhor falou que era a broncoaspiração, é isso? Explica pra gente um pouquinho assim, como que isso pode acontecer caso o paciente não obedeça ao tempo mínimo de jejum? O paciente não estando em jejum, a comida paralisada no estômago dele, pré-digerida, ela pode voltar pelo esôfago, cair na cavidade orofaríngea e ela entrar pela traqueia e ir para o pulmão. E essa condição gera uma síndrome chamada síndrome de Mendelssohn, que gera uma pneumonia química que pode ser infectada e gerar essa pneumonia grave nesses pacientes, geralmente pacientes que não estão em jejum ou pacientes debilitados. Então o jejum é realmente muito importante, né, doutor? Isso, muito importante. Precisa estar o jejum. E isso tudo é conversado, doutor, na consulta pré-anestésica? Como que funciona isso? A consulta pré-anestésica, o paciente e o acompanhante estão juntos, né? E eles perguntam como será feito o procedimento, tempo de jejum, medicamentos a serem suspensos, medicamentos que não podem ser utilizados, alimentos não podem ser utilizados, tudo isso é bem avaliado e bem conversado para que tudo corra dentro das melhores condições possíveis. Em qual que é o período que essa consulta acontece? É 24 horas antes da cirurgia, uma semana? Como que funciona isso? A consulta ela é melhor realizada quando o paciente já está com os exames prontos, o paciente teve uma avaliação cardiológica, né? Para ser essa consulta. Pacientes que às vezes que têm medicamentos que precisam ser suspensos por 21 dias. Aí seria antes desse tempo, né? Agora, o paciente remédio que tem suspensão de 2 dias, no mínimo 2 dias antes da consulta, né? Para esse medicamento. Mas aí vai de caso a caso. Depende, tem que ter a consulta. Tem que ter a doutor? consulta. Então, além da consulta com o cirurgião, que é uma consulta para o procedimento cirúrgico, você também precisa da consulta pré-anestésica. Então, uma consulta não substitui a outra, né, doutor? São duas consultas extremamente importantes, cada um no seu quadrado, cada um falando as suas orientações para que a intervenção cirúrgica e o procedimento anestésico seja da melhor maneira possível. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta, vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos mais com o doutor, voltando daqui a pouquinho com mais com o doutor Antônio Carlos.